Meus irmãos, a paz do Senhor. Ao eterno Deus, honra, glória. Podeis assentar, Deus abençoe. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós tributamos a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como é bom poder estar em um ambiente onde Deus está presente. E sentimos Deus neste lugar. Deus neste lugar, que louvor tremendo, enche-me, Deus. Esse é um pedido de alguém que está sedento por Ele. E se Ele achar espaço no seu coração, com certeza Ele vai te encher. Ele vai te impactar. Nós somos pentecostal. E como precisamos dessa chama, desse poder, dessa graça de Deus em nossas vidas. A minha alegria de poder retornar a esta casa depois de alguns aninhos, né? E a minha alegria de estar revendo meu amigo, pastor Dorival, a missionária, a pastora Neuma. Ô, glória! Eu estou devendo a fazer 10 anos de ir lá na chácara comer um frango até hoje. Mas vai dar certo. E o pastor... Gente, o pastor Dorival é um pastor. É um pastor que tem feito a diferença. O senhor já está aqui há quanto tempo? 4 anos. Né? Eu não gosto muito às vezes, de pregar onde ele está, porque todas as vezes que eu pregar, ele é mudado. Ele é transferido para outro lugar. Mas alguém aí não... Mas que Deus abençoe o pastor Dorival, sua família. E que testemunho tremendo, né? Que coisa forte. Eu lembrei que eu fui pregar em uma certa cidade uma vez, e o pastor me convidou para ir pregar na igreja dele. Mas sabe aquele convite por educação? E eu fui. E naquela época, é tão perto aqui de Brasília, que eu desci na rodoviária. Era 9 horas da manhã, e o pastor foi me buscar quase às 2 horas da tarde. Nesse intervalo, ele estava procurando uma ajuda para fazer almoço, porque nem isso tinha, para me receber. Eu estava com um colega e eu cheguei na casa dele, e eu percebi aquele clima, sabe, faltando mesmo. E o meu colega falou assim, vamos ao mercado e vamos fazer uma compra. Eu disse, eu só tenho R$170. Naquela época, R$170 dava para encher quase 2 carrinhos de compras. E nós fomos e enchemos, irmão. Irmão, foi algo tremendo. Quando passamos no caixa, eu disse assim, isso aqui vai dar uns R$500. Quantos vocês acham que deu? R$170. E aí eu passei e tal. Quando eu fui lá conferir o saldo, os 170 estava lá. Deus é mistério. Que Deus abençoe esta igreja. Minha amiga Cibele e o Soares, cadê ele? Sumiu, foi arrebatado. Opa, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Camerino, cadê ele? E a irmã Cássia, nos conhecemos já há um bom tempo. Que Deus abençoe. E está comigo a minha filha, né, a Isabelle. 18 anos. 18 anos. Quando eu olho assim, digo, Jesus, estou ficando velha. Minha esposa não veio, hoje está tendo congresso de senhoras e ela teve que ficar. Mas, queridos, vamos ler a palavra. Eu vou voltar aqui outra vez. Eu quero dar assombrado. E eu achei lindo o pastor Marcos, né, pastor Marcos? Edson. Ele falou, pastor, eu vou descer para ficar com meu filho. Eu achei lindo porque hoje nós estamos vivendo a maior crise de orfandades de todos os tempos. Filhos órfãos de pais vivos. E precisamos trabalhar sobre isso. Eu atendo muitos jovens com essa demanda. Mas que Deus te abençoe. Filho, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os pais, né? Talvez seu pai já foi, mas o Espírito Santo está aí com você. Glória a Deus. E eu falei para o pastor Dorival que eu estou
fase de lançamento do meu 6º livro. E eu vou fazer o lançamento domingo pela manhã, lá no Sudoeste. Só que eu sou teimoso, o pastor falou assim, não apresente esse livro antes de fazer o lançamento. Só que todas as vezes que eu estou saindo de casa, eu sinto Deus falando assim, leve o livro, porque sempre vai ter alguém que precisa ler com urgência. A maioria dos cristãos não gostam de ler. Quem concorda comigo, diga amém. Irmão, está acontecendo comigo, eu vim falando com a minha filha, déjà vu. Sabe aquele negócio, aquela sensação? Eu vim na estrada, parece que tudo se repetindo. Estacionei o carro, cheguei aqui, aquele irmão lá atrás, de camisa marrom, meio carecazinho, igual eu. Eu já te vi alguma vez? Olha aí, porque ele está diferente, está bonito. Mas não é o outro não, tem outro que a gente conversava mais, não é? Não é tu não, né? Não, é porque eu estava aqui sentado e Deus falava assim, diz para ele, colocar a mão no coração e a outra estendida. E eu falei, eu já fiz isso outra vez. Já fiz isso contigo outra vez? Então é mistério. Faça assim, coloca a outra no coração e fecha. Receba e aguarde. Deus está fazendo algo. Irmãos, ultimamente eu fico questionando a Deus o porquê de muitas pessoas doentes dentro da igreja emocionalmente. E aí há mais ou menos um ano eu venho escrevendo esse livro que eu já fiz o lançamento dele no Tocantins, em uma convenção de pastores. Inclusive, a maioria dos pacientes que eu estou atendendo ultimamente foi depois que leu esse livro, principalmente jovens e adolescentes. Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas. E eu falei para o pastor que eu vou aqui vir depois trazer uma mensagem sobre esse assunto e fazer o lançamento de verdade. Mas eu só trouxe 10, né? Se alguém se interessar. O grito que ninguém ouve, o eco do silêncio. O seu silêncio já doeu? Aqui eu falo sobre a solidão dos jovens, adolescentes, casais, famílias. Nós estamos trabalhando também com palestra para casais, estou atendendo muitos também. Então esse grito, se você pudesse gritar aquilo que está dentro de você, que tem te incomodado, tem te adoecido, o que é que você gritaria? Esse grito tem um nome. Então um grito que ninguém ouve. Um dia desse um jovem, ele levou um livro desse no Tocantins e eu estou acompanhando ele. Ele falou, pastor, se esse livro não chegasse na minha mão, eu ia desistir de mim mesmo. Mas chegou na hora certa. Meus pais parece que não me ouvem, não me entendem, mas esse livro veio como meu companheiro e agora o Senhor vai me ajudar. Irmãos, além de você adquirir esse livro, você vai estar ajudando com missões lá em Moçambique, na África. Tem coisas que não tem preço. Mas eu não gosto de ler e tal. Mas o Espírito Santo vai te ajudar. É um livro com experiência clínica e também teológica. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está nessa casa. Deus está presente aqui. Oh, aleluia! Eu percebo que esses últimos dias Deus está trazendo uma renovação, algo sobrenatural para a igreja. E nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo está agindo na nação brasileira. Quem crê nisso, diga amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Que colocação de Paulo. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem pode dizer amém?
Nós vamos crescer em Cristo, unidade para o crescimento. Quem pode dizer glória a Deus? Queridos, eu quero começar esta mensagem dizendo algo muito importante. Uma igreja dividida não cresce, não avança, não prospera, não flui. É uma igreja raquítica. É uma igreja que cresce para baixo, está sempre diminuindo. Mas a igreja unida, ela é vitoriosa, inabalável. E Deus continua operando. Conta-se que um fazendeiro, ao ver seus filhos brigando constantemente, pegou alguns gravetos, pediu que eles tentassem quebrá-los juntos. Nenhum deles conseguiu. Então ele desatou o feixe e deu um graveto para cada um. E todos quebraram facilmente. O que eu quero dizer com isso, que assim é a igreja. Sozinhos somos frágeis, unidos somos fortes e resistimos a qualquer adversidades. Estamos vivendo um período de guerra, de batalha. E eu falei esses dias, que pena que a maioria das igrejas não estão reconhecendo o poder e a autoridade que ela tem. Nós estamos em guerra, estamos orando por uma situação que parece ser complicada. E muitos cruzam os braços e dizem assim: como lutar? Vocês sabiam que a igreja, ela tem a maior força, o maior poder na face da terra? Eu falo isso sem medo de errar. Porque essa autoridade de dominar, mudar a história de uma nação, não está com o presidente da república, com o governador de uma cidade, com as autoridades. Não. Está com a igreja. Pode crer isto. Porque o mundo espiritual é real, existe. O mundo espiritual existe. Esse mundo físico aqui é dominado por regras, por leis, por normas. Quem manda é os homens. Mas tem um porém. Para fluir e acontecer um impacto, a chave está com a igreja. Porque quando Jesus ele disse assim, ó, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então nós temos a chave para abrir e fechar a qualquer momento. Aleluia! Porque como o mundo físico é regido por normas, por leis, por regras, o mundo espiritual, quando a igreja coloca os joelhos no chão, Deus opera de forma sobrenatural. A igreja de Éfeso era formada por judeus e gentios, povos que historicamente viviam em conflito. E quando eu olho para esta igreja, irmãos, o inimigo estava ganhando terreno com seus ataques. Ela não estava percebendo. É quando Paulo escreve para mostrar que agora todos são um só corpo em Cristo, chamados para viver unidos. Parece que eu vejo Paulo escrevendo uma carta e falando assim, olha, despertam. Vocês têm uma força incrível e não permita que o inimigo ganhe terreno com seus ataques. Estamos sendo bombardeados, mas quando a igreja se une, diante de Deus, as cadeias são quebradas. E quando a gente olha no capítulo 4, Paulo nos chama para andar de modo digno da vocação com que fostes chamados. Como? Aí ele começa no capítulo 4, com humildade, mansidão, paciência e amor, preservando ou perseverando a unidade do Espírito,
Veja bem, o crescimento da igreja não é apenas numérico, mas também espiritual, e esse crescimento só acontece quando há unidade. Essa é a verdade. Essa verdade não começou apenas com a igreja de Éfeso. Ela já estava presente desde a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Quando nos deparamos em Atos capítulo 4, a partir do verso 42 ao 47, nos mostra que a igreja primitiva crescia porque perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Base na palavra, na comunhão, fé compartilhada, no partir do pão, relacionamento e cuidado, nas orações, dependência de Deus. Quando dependemos de Deus, a gente avança. E eu estava meditando hoje à tarde, mas como viver essa unidade daqui para frente, irmãos? Ou seja, como manter esse vínculo, essa união diante de tantos desafios que a igreja de Deus tem enfrentado desde o seu nascimento. E hoje, diante de uma geração corrompida, porque sabemos que os tempos são outros, mas o coração do homem continua tão corrompido como foi no passado, onde a corrupção e a apostasia religiosa tem tomado conta da nossa nação. Estamos vivenciando crises políticas, econômicas e familiar. Mas Deus está conosco. Quando a gente olha para a igreja primitiva, tinha essa fé centralizada em Jesus e não em líderes humanos. Quando a fé é sólida, a igreja resiste às divisões e mantém o foco em Cristo. E precisamos nos perguntar, a nossa fé tem sido ponto de união ou temos deixado opiniões nos afastar de Deus? E olhando para esse texto, eu poderia falar nesta noite que algumas características de uma igreja que está unida para o crescimento nesses últimos dias, que antecedem a vinda de Jesus, porque estamos aguardando o arrebatamento da igreja. É um assunto que quase não vemos mais ninguém comentar. Arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E eu tenho falado isso desde quando eu prego, porque a minha expectativa é que Jesus há de voltar, a trombeta há de tocar antes da bênção apostólica nesta noite. Antes da bênção apostólica nessa noite, a minha expectativa é que a trombeta há de tocar, não por vista, mas por fé. E se a trombeta tocar nesta noite, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Quem tem essa expectativa, aleluia! Mas, queridos irmãos, a igreja unida é uma igreja que cresce com base na palavra. Quando a gente olha em Atos capítulo 2, versículo 42, nos diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra é o alicerce que mantém a igreja firme. Sem ela, cada um segue o que acha certo e a unidade se desfaz. Uma igreja que lê, medita e pratica a Bíblia junto, caminha na mesma direção. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus sempre foi a base, a busca do avivamento. E foi através da palavra que Deus levanta um profeta, por nome Ezequiel, e diz: profetiza. Profetiza, profetiza, e houve um avivamento. E através desta palavra que Deus vai trazer um avivamento na nossa nação. Mas também a igreja, uma igreja unida,
ela cresce na oração. Quando a gente olha para a igreja primitiva também, relata que quando a igreja orou, o lugar tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olá, brachuri, calamaios. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou em um propósito esses dias. Eu comecei com 3 dias, com um propósito, esses dias de jejum e oração. Amanhã começo de novo. Eu tive um sonho. Crente não tem sonho, é visão. E eu estou sem entender até hoje. Talvez o pastor me fale depois do culto. Eu estava em um lugar e tinha muitos líderes religiosos, tinha muitas autoridades. E eu falei, que lugar é esse? Irmãos, era multidão. E para você ter uma ideia, tinha homens poderosos aqui na terra. Talvez não poderia citar nome por ética, mas eu olhei para um lado, tinha o presidente da França. Eu disse, é eu que vou pregar? E eu estava com o microfone na mão. Olhei para o outro lado, tinha o presidente dos Estados Unidos. Olhei de vários países. E eu falei assim, Deus, o que é que eu vou pregar? Aí Deus falou assim, fale sobre a minha existência. E naquela hora não era eu, saía da minha boca uma pergunta, quem é Deus? Eu lembro que no sonho eu falava assim, quem é esse Deus? Que ele é capaz de 10 anos no passado, 20 anos no futuro, sem sair do presente. Eu lembro dessa frase. Eu falava, quem é esse Deus? Que ele olha para todas as estrelas, sabe quantas tem no céu e chama cada uma pelo nome. Quem é esse Deus que pega a água do mar na palma da Súria? É a igreja que anuncia o Espírito, que anuncia o Espírito. Eu estou sentindo o Espírito e Ele quer se mover em nosso meio nesta noite. E é através da oração que a igreja vai... Eita glória! Eu estou sentindo... eu estou sentindo muita glória de Deus aqui. Há uma presença gloriosa. A igreja unida, ela cresce com base na palavra. A igreja unida, ela cresce também através da oração. Irmãos, não podemos deixar de orar. A oração, ela trabalha no sistema nervoso central. Ela traz tranquilidade para as emoções. Ela calma. Mas tem um porém, se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Não há mover de Deus sem antes os joelhos que se dobrem para falar com Deus. Se quer ver Deus trabalhar na tua casa, na tua família, nas tuas emoções, no teu espírito, na tua alma, volte para a oração e Deus vai fazer coisa tremenda. E eu tenho falado sempre que oração não é um monólogo, é um diálogo. E o que é orar, pregador? Jovens, irmãos, obreiros, orar é acionar o braço do onipotente. Orar é se colocar o primeiro na fila de batalha. Como disse Billy Graham, dobre os joelhos e orem, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. E tem um porém, as chuvas torrenciais do Espírito não caem sem antes os joelhos se dobrem. Deus não sarará a nossa terra sem que primeiro o seu povo se humilhe. É tempo, o tempo agora é de buscar. O tempo agora é de buscar. É tempo de buscar, é tempo de buscar. Tem um versículo que citamos constantemente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é agora. Oh, aleluia. Ou a gente ora agora ou não vence.
Eu falei esses dias, eu lembro quantas vezes eu era criança. A minha mãe, eu via ela 3 horas da manhã, levantava e dobrava os joelhos. Sabe a história dos heróis da fé? Homens que venceram através da oração. Sabe os grandes homens como John Wesley, que contemplava a sua mãe de joelhos. Jonatas Eduardo, o clássico teólogo do avivamento, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja precedido por oração extraordinária do seu povo. Sabe o que eu vejo nesse tempo de guerra, de batalha? Que a igreja de Deus, ela sempre foi perseguida, mas tem um porém. Eu falei esses dias, pastor Dorival, mexa com tudo, mas não mexa com a igreja. Olha, você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Não por causa de ninguém, por causa da igreja. Nós estamos vivendo uma era que parece que a igreja virou qualquer coisa. A gente vai nas redes sociais, o pessoal está brincando, está blasfemando. Cuidado. Talvez está sendo filmado, alguém precisa ouvir isso. Mexa com tudo, mas não mexa com a igreja de Deus. A igreja tem dono e a promessa foi: as portas do inferno não prevalecerão. Cuidado antes de tocar na menina. Tem gente que entendeu. Eita glória! O Espírito de Deus tem ciúme. Nós somos a noiva que será arrebatada já já para encontrar com Cristo. Pode vir para cá, equipe de louvor. Aleluia. Mas uma igreja unida, cresce com a chama do Espírito Santo acesa. Estou falando do fogo que aquece os frios. Estou falando do fogo de Deus que não tem fumaça, é um fogo vivo. Estou falando do fogo de Deus que devora a palha sem destruir os frutos e nos torna mais úteis, mais ricos e mais fortes. Eu estou falando do fogo do Espírito. Eu estou falando do fogo do Espírito. Eu estou falando do fogo do Espírito. Estou falando do fogo do Espírito. E nós temos que ensinar os nossos filhos a receber esse fogo do Espírito, porque a geração antiga está indo embora, e essa nova geração que está vindo agora, nós temos que ensinar o fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Aqui eu estou como homem de Deus, ministro de Deus. Lá no consultório, eu estou como um profissional. Mas eu vejo alguns jovens, adolescentes, falando assim: eu preciso vencer as minhas guerras, as minhas batalhas. Mas aqui eu falo, é o fogo do Espírito que te aquece. Equipe de louvor, é o fogo do Espírito que aquece vocês para cantar. E essa presença tomar conta do ambiente. Glória a Deus, aleluia. E deixa eu falar algo para você. Nós somos a igreja. Nós estamos dentro de um templo para adorar a Deus. Escute aqui. Não tem essa conversinha que nós temos que mostrar para o inferno. Não. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque essa chama do Espírito está em nós. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Eu estava ministrando um dia desse em uma cruzada, lá no Piauí. E quando ia passando um rapaz, e ele ia tirar a sua vida, e Deus disse assim: chame ele. E Deus chamou ele pelo nome. Ele aceitou Jesus, disse: Deus me livrou da morte hoje. Isso é pelo Espírito. O Espírito de Deus está aqui. Alai Romandara Calabai. É o Espírito, é o fogo.
É o fogo, é o fogo. Eu quero primeiro que fique de pé os obreiros. Aleluia, é pelo fogo do Espírito. Eu quero que em segundo lugar fiquem em pé os jovens e adolescentes. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aqui tem um jovem, esse aqui ó, que está com esse. Ele estava falando comigo ali atrás. E ele falou assim: eu estou afastado. Eu disse: estava afastado. Hoje é o dia. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Alguém vem com ele. Cadê um jovem para acompanhar ele aí? Vem cá você também, filho, que tem o nome local. Vem cá. O fogo do Espírito, aleluia. Pastor Dorival, obreiro, Deus vai fazer coisa tremenda na nossa nação. Haverá um mover de Deus tão grande. Esses dias eu estava orando, Deus me mostrou um homem muito alto, e ele vinha caminhando com os pés firmes sobre a nação brasileira. E quando ele pisava, ele fazia assim. Eu via uma multidão de gente caindo por terra, e Deus falava assim: a minha igreja vai florescer. Eu vou trazer uma presença gloriosa. Urai, terra. Tem mais alguém que não é evangélico ou está afastado, que deseja hoje abraçar o Espírito Santo e começar uma nova vida? Se tem, sai do teu lugar e vem aqui, que nós já queremos aproveitar a oportunidade de orar por você. Eu aproveitei que, qual é o seu nome, santo? Tiago veio se reconciliar. Eu olhei para o Gabriel. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Gabriel. Você foi chamado para dar certo. Eu estou olhando para você, eu vejo como uma mão grande no teu coração. E eu vejo como ele arrancando um conflito que viria. Esse menino precisa de um abraço. Quem vai te dar um abraço é o pastor. Vem cá, dá um abraço no pastor. Demaio, céu, é calabaio. Deus, cadê os pais do Gabriel? Tá aqui? Tem alguém? Deus é com Gabriel, Deus é com esse menino. E o inferno não vai prevalecer contra a vida dele. É de Deus. É de Deus. E nasceu para dar certo. O que acredita?